Fala pessoal, meu nome é Edson Freitas. Estou aqui novamente para mostrar a fase final do projeto Electromaquia, onde eu vou estar provando agora algumas questões que nós levantamos no início das gravações dos vídeos, né? O projeto começou há 10 anos atrás, e isso selecionando matrizes puras, né, para poder chegar nesse denominador, que no caso é o resultado agora que eu vou mostrar. Não são galos ainda, né? São frangos jovens, eles estão com 8 para 9 meses, tá? Vou mostrar aqui tanto a genética dos pais quanto da mãe, né? Da onde que veio toda a porcentagem de sangue, tanto como se fosse um pedigree, digamos assim, das linhagens até chegar no que nós temos aqui agora. Aqui vou apresentar duas linhagens, eu tenho bastante frango dessas linhagens, mas eu separei alguns aqui, só para poder estar mostrando para vocês, beleza? Então vamos pegar aqui, ó, esse frango, por exemplo, tá? É um frango de 8 para 9 meses. Foi separado agora, essa gaiola foi feita para ele aqui, né? Tá aí. Agora tá lá a marcação verde, eu ainda não anilhei, vou anilhar ainda, tá? E esse outro frango aqui, é um frango grande, tá? Esse frango aqui, com certeza, vai chegar aí nos 3.800 aí, podendo atingir uns 3.900 até 4 quilos. É um frango grande, tá? Nós vamos mostrar o que que tem aqui, provando que o galo de combate veio do Azil e do Banquiva, né? Isso não é novidade para ninguém, mas nós vamos provar que dá para fazer um trabalho recente utilizando o Azil e o Banquiva como base, né, do projeto, beleza? Então aqui é um dos frangos, um frango bem grande, tá? Esse aqui tem 80 de altura, ó. E ele é novinho, né? Tá com 8 para 9 meses, como eu falei. Aqui é um irmão dele de ninho, mesmo, né? Mesma quantidade de sangue, mesma genética, também grande, tá? Tá aí, uma ave grande, não é pequeno. E aqui nós temos uma outra marcação azul, no caso, né? Um frango também do projeto, porém um pouco menor. Ele também é um pouco mais novo, tá? Então tem esse detalhe, mas assim, é um pouco menor, ele é mais forte, eu vou explicar o porquê. Mas um frango que deve chegar aos seus 3.300, 3.400 aí, eu acredito que no máximo 3.400 aí, talvez menos um pouco. Mas é muito novo, ele tá com 7 para 8 meses, então temos que aguardar. Mas uma carcaça bem larga, um frango bem forte. E tem outros irmãos, né? Eu tô mostrando esse daqui, mas tem outros irmãos. Então, voltando aqui, ó, sobre esses dois irmãos, nós temos aqui a genética dos dois. Então vamos pegar lá, ó. Só dá para ver aqui, tá? Essa é a linhagem Tigra, né? Que é o segundo braço de cruzamento, apuração de linhagem 2025, né? Aqui nós temos o mês 9, para saber a idade deles, de fato, eles são aves jovens, né? Linhagem Tigra. O macho é um Panat, Pama Panat, tá? É um tailandês puro, né? Que veio de importação do nosso amigo Anderson lá de Espírito Santo. Foi utilizado, que o galo é muito bom, e eu utilizei no projeto, fazendo o cruzamento com a fêmea perdiz, que eu já apresentei alguns vídeos dessa fêmea, né? Anilha 138. E aqui as porcentagens de sangue da fêmea, que é o mais importante para mim, tá aqui. Sempre falo isso, a importância da fêmea no cruzamento. Obviamente o pai tem o seu papel, mas a fêmea é muito mais importante. Então essa fêmea ela tem 1/4 de tailandês, 1/4 de Azil, 1/4 de Banquiva e 1/4 de nacional. Utilizamos os barbudos, né? Sangue quebra-ossos que nós temos aqui. Foi utilizado 1/4 apenas, ok? Então, o que que tem esse cruzamento? Ele tem, tá? 1/8 de tailandês. Agora o detalhe importante, foi usado a fêmea. Foi usado fêmea de tailandesa, nesse caso, aqui da mãe perdiz. Do pai que é tailandês, tudo bem, mas ele não passa DNA mitocondrial. No caso, a mãe, aqui foi usada uma galinha tailandesa, então o DNA mitocondrial desses frangos é de uma tailandesa, de um tamanho bom. Então o DNA mitocondrial, depois eu vou explicar mais sobre isso. Então tem 1/8 de tailandês e o DNA mitocondrial dessas duas aves, tá? É o DNA mitocondrial de ave grande, de uma galinha tailandesa. Porém, tem 1/8 de Azil, tá? Tem 1/8 de Banquiva, utilizamos aqui o Banquiva espanhol, tá? E 1/8 de nacional, aonde entra o sangue do nacional, tá? E meio sangue Pama Panat, no caso do galo, né? Meio sangue Pama Panat. Então essa, tá, é a genética desses dois frangos aqui, provando que utilizando Azil e Banquiva, tá? Com a porcentagem baixa, no caso 1/8, né?
que nós utilizamos aqui 1/8, né, uma porcentagem baixa de sangue de azil, mas foi utilizado o azil no início, o azil foi utilizado e o banquiva também, uma porcentagem igual aí dos dois, ok? Então nós temos esse resultado, né, que vai para o teste ainda, são muitos jovens ainda, mas tudo foi testado e classificado para chegar até aqui. Então a probabilidade de dar errado é muito pequena. Agora, em contrapartida, olha que interessante a genética desse frango aqui, que para mim ele é mais especial do que os demais, apesar do tamanho. Vamos lá. Então lá, ó, aqui no mês 8, né? Primeiro braço de apuração de linhagem Venom. Então o macho Coca, que é o pai, aqui tá a genética do pai e aqui a genética da mãe. Mas vamos, aqui vai dar para vocês verem aqui, se alguém quiser prestar mais atenção. Mas vamos pular aqui para baixo, que é o interessante, tá? O DNA mitocondrial dessa ave é de azil. Obviamente, ele ficou menor, ou seja, a mãe azil vai transmitir muito mais qualidade, porém, vai puxar o tamanho da mãe. Então, é uma galinha de médio, pequeno porte. O frango ficou de médio, pequeno porte, bem maior que o azil, mas é um frango que vai chegar aí, eu acredito, nos seus 3.300, vou colocar aí 3.200, talvez um pouco mais. Mas, enfim, então, essa ave aqui, tem outros irmãos, tá? Tô mostrando esse como exemplo, todos mais ou menos desse tamanho, ok? Ele tem 1/8 de tailandês, 1/4 de azil, 1/8 de azil, né? No caso paterno e materno, azil mitocondrial, mas foi usado aqui também, tendo uma concentração de sangue de azil muito alta. Ele tem 3/8 de azil ou 37,5% de sangue de azil, muito alta, diferentemente dos demais, dos outros aqui, ok? E ele vai ter 1/8 de banquiva, ok? 1/8 de banquiva paterno, então também tem uma concentração alta aqui de azil, né? E ele vai ter aqui 1/8 de nacional e 1/8 de chamo. Isso foi utilizado essas raças aqui, né? Tendo uma concentração maior do sangue de azil, isso até mesmo para poder provar a qualidade do azil no cruzamento. Então aqui nós vamos testar ainda e vamos estar mostrando para vocês aí, né? Aqui tem outros frangos do projeto. Tá aqui. Essas baias foram feitas, né, especificamente para separar esses 6 frangos aqui, que são os mais importantes para mim no momento. Tem outros irmãos que estão na reserva, mas esses aqui já foram selecionados para poder dar continuidade aí no trabalho e finalizar, né, o projeto Electromaquia. É isso aí.